Mateus 27, a partir dos versículos 48 a 56. 48 a 56. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mais uma vez o verso 54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nesta noite eu quero pregar sobre o Filho de Deus. Pai querido e glorioso, obrigado por ter nos trazido aqui. Cada um de nós, ó Pai, temos uma história de como chegamos à igreja nesta noite. Mas todos nós, ó Pai, concordamos que foi o Espírito de Deus que nos trouxe. Muito obrigado, meu Pai. Agora dá-nos o alimento que precisamos para as nossas almas, para as nossas vidas. Dá-nos, meu Pai, a instrução que vai mudar os nossos pensamentos, que vai mudar as nossas vidas para a honra e a glória de Deus. Fale a cada coração, habite em nós com poder, através do seu Espírito, e nos ajude, meu Pai, porque o Senhor conhece a nossa aflição, conhece as nossas necessidades. Oramos que Deus tome conta de cada pessoa aqui presente e que ninguém saia daqui sem ser edificado por Ti. Pedimos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O centurião romano que disse essas palavras, ele estava ao pé da cruz do Senhor Jesus Cristo, bem próximo de Cristo. Naquele mesmo instante em que ele disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus, ele foi salvo. Como sabemos disso? Porque a Bíblia mesma diz, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ora, aquele centurião creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus e, portanto, nós podemos afirmar que ele foi salvo. Amém, irmãos? João 20, verso 31. Aquele centurião estava acostumado a crucificar pessoas. Ele era um soldado romano. Ele já tinha visto muitas pessoas morrendo, agonizadas. As vítimas lutavam para não morrer. Ficavam ali puxando fôlego, fazendo de tudo para sair daquela situação. Mas não tinha jeito, a morte sempre chegava. Porém, ao pé da cruz, aquele soldado romano viu um homem que, ao invés de fugir da morte, temer a morte, escolheu exatamente a hora que ele iria morrer. O verso 50 diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Com grande voz, para que todos soubessem que ele estava se entregando à morte naquele momento. Muitas pessoas viram o que o soldado romano viu, mas elas não estavam perto da cruz o suficiente para crer e receber a salvação. Agora, meus irmãos, o que o centurião viu naquele dia para ter certeza que Jesus Cristo era, de fato, Filho de Deus? Ele viu 4 provas da divindade de Cristo que eu quero compartilhar com você nesta noite. A primeira prova, ele viu que o Império Romano, o poderoso Império Romano,
não pôde culpá-lo, não pôde achar falta alguma em Jesus. Lemos no verso 24: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Pilatos, ele tinha um palácio que ficava em Cesareia, mas estava em Jerusalém naquele dia por causa da Páscoa dos judeus, por causa da semana de festa. Os fariseus, então, sabendo que o governador romano estava ali, levaram Jesus na presença de Pilatos, porque Israel não tinha permissão para executar os culpados, não tinha permissão para executar nenhum tipo de réu. Só Roma podia executar a vítima, mas Roma jamais iria executar Jesus por causa do pecado de blasfêmia, porque Roma não se interferia nas questões religiosas de outras nações, respeitava a religião de cada nação. Por isso, os judeus não apresentaram apenas blasfêmia como acusação, mas também acusaram Jesus de traição. Agora sim, Roma tinha que prestar atenção, porque Roma não admitia traição. Roma tinha que fazer alguma coisa. E Pilatos julgou Jesus e concluiu que ele era inocente, tanto de blasfêmia como de traição. Mas por que então Pilatos condenou a Jesus? Primeiramente, porque Pilatos não quis assumir uma posição. Ele não quis se comprometer. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão. E este gesto de lavar as mãos diante da multidão significa ficar em cima do muro. Eu não quero me envolver nesta situação, mas não importa quantas vezes ele tenha lavado as mãos, a água jamais podia limpá-lo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele fez a seguinte pergunta no versículo 22. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. A pergunta foi correta. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Mas a resposta foi errada. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz do povo disse: seja crucificado. Então veja que muitas pessoas negam a Jesus e nem sabem por que o estão negando. Pilatos o negou porque não quis fazer uma decisão. Saulo de Tarso o negou porque não o conhecia. Nicodemos o negou porque não queria ser expulso da sinagoga, não queria perder a sua posição diante da sociedade. E você, por que será que o está negando? Jesus era inocente, mas Pilatos não quis inocentá-lo. E, além disso, Pilatos não quis contrariar a vontade do povo. Veja o verso 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos era um político populista. Ele não tinha interesse em fazer o que era certo, mas o que agradava às pessoas. E para agradá-las, Pilatos, mesmo sabendo que o povo estava errado, mandou crucificar um homem inocente. Só que cerca de 40 anos mais tarde, aqueles judeus que já estavam velhos e seus filhos, que estavam na flor da idade, foram trucidados pelo exército romano. Cerca de 300 homens judeus foram crucificados no mesmo dia. Não sobrou nenhuma árvore ao redor de Jerusalém para contar história. O templo dos judeus, o orgulho de Israel, foi destruído pelo fogo. E até hoje, mais de 2000 anos depois, Israel ainda não conseguiu reconstruir o seu templo, não conseguiu reconstruir a sua glória. O povo disse: o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos, e foi exatamente isso que aconteceu. Porque eles condenaram um homem inocente. Porém, Roma não conseguiu
achar culpa nele. Em segundo lugar, o centurião, o soldado romano viu, os soldados romanos não puderam fazê-lo pecar. Tentaram de tudo fazê-lo pecar, mas apenas ficaram observando. Assentados, o guardaram ali. E aqui, irmãos, nós podemos ver o pior da humanidade. Você não precisa ir a uma penitenciária máxima, de segurança máxima, para encontrar o pior da humanidade. Nós podemos encontrar aqui, na crucificação do Senhor Jesus Cristo. A vítima, quando era crucificada, ela, no meio da dor, da agonia, xingava, blasfemava, gritava e colocava tudo o que sentia para fora. Blasfemava o imperador, o Império Romano, os soldados. Mas Jesus Cristo não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus, amém, irmãos? Levado para o matadouro, e que perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Mas quando Saddam Hussein foi executado alguns anos atrás pela corte iraquiana, ele blasfemou o tempo todo antes de ser enforcado, ele blasfemou o Ocidente, ele blasfemou Israel, ele blasfemou os seus algozes, e ao mesmo tempo as pessoas que estavam assistindo ao seu enforcamento o blasfemaram também. Mas que diferença de Jesus Cristo, enquanto ele era xingado, castigado, blasfemado pelos homens, ele orava pelos seus executores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando o centurião viu isso, ele não teve dúvidas. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Jesus foi humilhado de duas formas. Primeira, ele foi humilhado moralmente. Verso 31 diz: e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. O Novo Testamento não dá muitos detalhes sobre a crucificação de Jesus. Eu sei que o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mostra sangue espirrando para todos os lados, chicotadas e gemidos. Talvez tenha sido assim mesmo, nós não sabemos, mas pelo que conhecemos da história romana, eles eram cruéis, mas irmãos, Deus nunca nos deixou saber os detalhes. Nós só sabemos detalhes através da cultura romana, porque a cruz de Cristo não era algo para que víssemos, mas apenas para que soubéssemos. Eu sei que Jesus Cristo sofreu e morreu por mim. Jesus foi despido e humilhado. Ele era completamente santo, ele era completamente puro, mas os homens zombaram da sua aparência e violaram a sua privacidade. Agora, pessoas me dizem: ah, pastor, eu tenho vergonha de aceitar a Jesus Cristo. Ah, pastor, eu tenho vergonha de me envolver com a igreja. Eu tenho vergonha do que outros vão falar e pensar. Porém, o que acontece quando alguém rejeita a Maomé, quando alguém rejeita a Buda, quando alguém rejeita a Confúcio, ou qualquer outro santo da igreja? Absolutamente nada. Mas o que acontece quando alguém rejeita Jesus Cristo, Filho de Deus? Será rejeitado por Deus também. Foi o que Jesus mesmo disse: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Um soldado italiano, prestes a morrer durante a guerra na França, quando viu um capelão evangélico vindo em direção a ele com a Bíblia, disse para o capelão: eu não quero te ouvir, porque você não acredita na mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. O capelão disse: eu acredito sim, ela foi uma grande mulher, mas é que neste momento você não precisa da mãe do médico, você precisa do médico para te salvar. Amém, irmãos? Amém. Mas além de moral,
Jesus foi humilhado fisicamente. Verso 29 diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Soldados romanos aproveitaram que Jesus Cristo iria morrer mesmo, e eles então fizeram um jogo muito comum em Roma, chamado de mãos quentes. Os soldados, eles se revezavam e batiam na vítima. Primeiro colocavam um tampão nos olhos da vítima, e todos os soldados romanos, exceto um, esmurravam a vítima, mas não deixavam com que ela ficasse inconsciente. Depois de tanto bater na vítima, tiravam a venda dos olhos e perguntavam: agora diga-nos, dentre nós, quem foi o que não te bateu? E essa foi uma profecia, irmãos, cumprida, profecia que foi feita 700 anos antes da cruz, em Isaías 52:14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Quando o centurião viu que mesmo humilhado, Jesus não pecou, ele teve que dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas veja a terceira prova da divindade de Cristo. A nação de Israel não pôde negar quem ele era. Verso 37, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Colocaram esta acusação sobre a cabeça dele, e o soldado romano teve que olhar para aquela acusação o tempo todo. Os judeus não gostaram da escrita, foram até Pilatos, pediram para que retirasse, mas Pilatos não retirou. Certo judeu ortodoxo ouviu muitas coisas sobre o caráter e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele foi para o seu rabino e perguntou: rabino, os cristãos dizem que o Messias já veio, enquanto que nós dizemos que ele ainda está por vir. O rabino respondeu: correto. Então, rabino, quando o nosso Messias aparecer, o que ele vai falar sobre Jesus Cristo? O rabino coçou a cabeça e disse: isso nós não sabemos. Amém, irmãos? Por quê? Porque a nação de Israel não pôde negar quem ele era. Veja comigo o verso 40. Se és filho de Deus, desce da cruz. Israel não pôde negar que ele é o Filho de Deus. Observe que mesmo na hora da crucificação, eles ainda tinham dúvida se Jesus era realmente o Filho de Deus. Olha, até os cientistas e comunistas mais ateus do mundo não conseguem dizer com absoluta certeza que Deus não existe ou que nós viemos do macaco. Amém? E os judeus tiveram dúvidas até a última hora se és o Filho de Deus. E não só isso, o segundo fato que eles não negaram: ele é o rei dos judeus. Agora veja o versículo 42, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Ora, se Jesus tivesse descido daquela cruz, irmãos, hoje nós não poderíamos ser salvos. Ele ficou na cruz no meu e no seu lugar. Sabe por quê? A nação de Israel renasceu em 1948 e subsiste até os dias de hoje, apesar de toda a raiva, apesar de todo o ódio que existe contra a nação de Israel. É porque uma nação do Ocidente, chamada Estados Unidos da América, apoia o pequeno Estado de Israel com proteção bélica e financeira. As maiores doações financeiras vêm de crentes evangélicos, de cristãos norte-americanos. E sabe por que esses cristãos norte-americanos estão doando para Israel? Porque eles acreditam, porque eles sabem que Jesus Cristo é o rei dos judeus.
nós não estamos fazendo isso tanto por Israel, mas por Jesus Cristo, o Rei dos judeus. E o centurião viu que nem mesmo o seu povo, Israel, podia negar quem ele era. E em quarto e último lugar, a natureza confirmou quem ele era. Veja o verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pela primeira vez, irmãos, eu vejo a ONU, Organização das Nações Unidas, e os governos da terra admitindo a culpa do homem em relação a todas as catástrofes naturais que nós estamos vivendo. Realmente a culpa é do homem por detrás dos tsunamis, dos terremotos, do aquecimento global, mas a causa não é a industrialização, e sim o pecado do homem destruindo o planeta Terra. Violência, imoralidade, corrupção, idolatria. Por quê? Seca, enchentes, terremotos, maremotos já ocorriam há muitos anos atrás, antes de haver a combustão de carros, amém, irmãos? Ou de máquinas. Deus sempre usou a natureza para castigar os homens por causa do pecado. E as coisas estão ficando cada vez piores. No dia da crucificação de Jesus, Deus mais uma vez usou a natureza para nos enviar um recado. O templo dos judeus, vocês se lembram? Confirmou quem Jesus Cristo era. Veja o verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu separava o Santo dos Santos. Era o lugar mais santo do templo. Ninguém podia entrar naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E assim mesmo amarrado por uma corda. Caso ele morresse dentro do Santo dos Santos, ninguém poderia entrar para tirá-lo, mas ele era puxado pela corda. Mas preste atenção que o véu que separava o templo, que separava o Santo dos Santos, rasgou-se de cima para baixo, e não de baixo para cima, mostrando que foi rasgado pelos dedos de Deus, de cima. E este véu, irmãos, rasgado por Deus, simbolizava o corpo de Jesus Cristo, que foi rasgado na cruz do Calvário. Agora o véu foi rasgado, significa eu posso entrar no Santo dos Santos, amém, irmãos? E o corpo de Jesus Cristo rasgado, significa eu e você podemos entrar na presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote, de um padre, de um pastor, de alguém especial, mas eu posso pessoalmente, através do corpo rasgado de Jesus, entrar na presença de Deus. E o centurião viu isso. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Seu corpo rasgado permite a nossa entrada no céu. E além do templo, o planeta Terra também confirmou quem ele era através de um terremoto. Veja o verso 51. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O centurião, ele pôde sentir o tremor debaixo dos seus pés naquele dia. O verso 45 diz que apesar de dia se fez noite. Imagine 3 horas da tarde, tudo escuro. Foi um tipo de eclipse. E todos esses fenômenos aconteceram enquanto Jesus estava na cruz, pendurado. O centurião viu e ele creu. E terceiro, a morte confirmou quem ele era. A Bíblia diz que abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, não na mesma hora em que Jesus estava sendo crucificado, mas depois da ressurreição dele. Depois que ele ressurgiu, muitos santos ressurgiram também. Não sabemos quem eram esses santos, mas a Bíblia diz que eles andaram pelas ruas de Jerusalém. Agora lembre-se, foi um terremoto inteligente, não destruiu nada, só abriu os sepulcros. Amém, irmãos?
só fez a terra tremer. Agora, o que o centurião e qualquer pessoa de bem faria, olhando para todas essas coisas, receberia Jesus Cristo e diria verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Pilatos fez uma pergunta universal que ecoa até os dias de hoje. Ele perguntou: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Messias? O que eu preciso fazer com ele? E cada ser humano precisa responder esta pergunta. E sabe qual é a única pergunta aceitável? Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Não há outro. E eu quero contar-lhe essa história e terminar. Certo pai, tentando ler o jornal pela manhã, não conseguia porque a filha de 5 anos queria a atenção do pai. Então ele viu o mapa mundi, o mapa do mundo, e ele pegou aquele mapa e começou a picar, fez em picadinhos, e colocou no chão e disse: filhinha, monte o mapa agora. Em questão de 5, 10 minutos, o mapa estava montado. O pai ficou surpreso. Mas como que você conseguiu montar este mapa, sendo que você nunca aprendeu geografia antes? Ela disse: foi fácil. Quando o senhor estava lendo o jornal, eu vi a figura de Jesus Cristo atrás do mapa. Então eu sabia que era só montar a figura de Jesus Cristo que o mundo ficaria no seu devido lugar. E assim também, meus amados irmãos, o meu mundo e o seu mundo vai ficar no seu devido lugar se Jesus Cristo for o centro da nossa vida. Talvez o mundo lá fora nunca venha a ficar no seu devido lugar. Mas o meu mundo e o seu mundo poderão ficar no lugar certo se Jesus Cristo ocupa hoje o centro da nossa vida, o centro do nosso coração.